Boa noite a todos. Mais uma vez, essa trajetória evolutiva nossa, que está dando um bocado de trabalho, mas nós estamos aqui olhando a nossa irmãzinha Joana de Ângeles, como ela está retribuindo para nós com esses conhecimentos, para que nós possamos entender o que está acontecendo conosco, quais são as formas de olharmos para nós. Nós já vimos a função dos eus dentro de nós, né? São os 4 eus que nós trabalhamos, que integrados formam o nosso self, né? Hoje nós vamos dar mais um passo nesse olhar de Joana de Ângeles. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a ajuda dos nossos guias, que eles estejam presentes, que o manto de Jesus possa estar aqui iluminando a todos que estão não só encarnados, como também os nossos irmãos no plano espiritual. E que possamos ter uma noite com muito conhecimento e que possamos ficar em paz e nesse processo um pouco incômodo dessa quarentena. E assim pedimos autorização para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, fazer a nossa jornada junto com o olhar de Joana de Ângeles. Ela vai nos acompanhando, ela vai trazendo para nós todas essas informações, mostrando quantas jornadas nós temos e o quanto nós precisamos nos importar com a qualidade das nossas atitudes, com a qualidade dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Então, hoje, nós ainda continuamos no primeiro pilar, mas agora vamos dar mais um passo nesse pilar. Nós vamos trabalhar agora as várias faces do homem. Então, nós vamos dividindo essas várias faces do homem, porque nós não temos só uma face, nós nos apresentamos de várias maneiras, dependendo do nosso processo evolutivo. Então, dentro das várias faces do homem, nós precisamos entender o que a psicologia está buscando nisso. Então, como a psicologia busca estudar a psique, ela vai, na atualidade, trazer uma expressão para que nós possamos nos compreender melhor, compreendendo os nossos problemas, compreendendo nossos desafios psicológicos. Então, na atualidade, a psicologia precisou ir mais além para alcançar justamente essa compreensão do homem. Nós temos vários desafios diferentes que não eram conhecidos anteriormente. Os nossos problemas de hoje também, associados a essa tecnologia, associados à bagagem que o homem está trazendo do passado, modificou o olhar, modificou a forma de compreensão. Então, a psicologia transpessoal, ela vai abarcar essa extensão para trazer essa maior relevo a essa compreensão do homem. Nesse processo de compreensão de si mesmo, o homem vai transitando por várias faces que foram desenvolvidas no decorrer da sua evolução, até chegar à integral, até chegar à plenitude do homem integral. Integrando essas faces, integrando esses eus, o homem acabou alcançando a integralidade, a plenitude, e podendo até agora olhar para trás e já não ter medo daquilo que vem do seu passado, já não ter medo daquela memória que existe dentro dele, de que dava tanto medo na gente olhar, né? Hoje nós não temos mais medo de olhar para nosso interior. Então, o homem é de extrema importância agora para essa compreensão. Nós vamos ver as várias faces do homem, começando pelo próprio homem, né? Então, a existência humana, ela tem várias experiências evolutivas. A partir dos instintos,
nós começamos a trabalhar essas experiências. E aí chegamos às expressões do sentimento e da razão. Vamos acompanhar esse processo. Nós temos instinto, sensação, emoção e razão. Os instintos estavam lá nas primeiras espécies. Estavam nas espécies que realmente eram iniciais no nosso processo evolutivo, no processo evolutivo do universo. E aí, o que acontece? Nós trabalhamos esses instintos a partir dele. Alcançamos as sensações. Ao alcançarmos as sensações, nós buscamos chegar às emoções. Foi a partir das sensações que chegamos às emoções. Chegando às emoções, nós integrando as emoções, nós descobrimos os sentimentos. E descobrindo o sentimento, nós começamos a trabalhar as qualidades das atitudes. E, para isso, a nossa inteligência começou a ter que combinar as experiências. A partir do momento em que eu combinei as experiências, eu comecei a usar a razão. Então, por isso que ela diz aqui que as experiências começaram a partir dos instintos para chegar ao sentimento, que passou pelas sensações, e chegaremos à razão. Nós só podemos chegar à razão à medida que nós temos esses trabalhos todos, instinto, sensação e sentimento. Por quê? Porque a razão é a atuação da inteligência de uma forma centrada, consciente, com bom senso. Se nós não tivermos essa razão, os sentimentos tomam conta e as emoções começam a trabalhar por nós, sem necessariamente a gente saber nem como está reagindo, como estamos atuando no mundo. Então, o homem precisa dessas etapas evolutivas. Os impulsos vão dando lugar à razão. Os objetivos vão se delineando e dando para o homem um sentido existencial. Todos nós temos um sentido existencial. Por que estamos aqui? Porque fomos criados. Eu só posso ter esse alcance, essa compreensão desses objetivos, desse sentido existencial, quando eu consigo ver a razão, estudar a amplitude da minha vida através da razão. Porque aí eu vou entender os meus sentimentos, eu vou entender as sensações que eu tenho diante do meio, eu vou entender que existem instintos que precisam ficar latentes em nós, não podem desaparecer, porque senão nós perderíamos a qualidade de sobrevivência, porque o instinto ainda existe. O homem só sobrevive por conta dos instintos. Está morrendo de fome, vai procurar comida, vem alguma coisa perigosa, você foge, você se refugia. Então, a sobrevivência é ainda um ato instintivo. Aí vem as sensações que vão dar as ligações com o universo, porque o homem ele tinha uma ligação com o universo muito próxima. E isso fazia com que ele se guiasse através das qualidades do universo. Ele se guiava pela direção dos pássaros, ele se guiava pelo barulho do chão, pela vibração do chão, da terra. Ele se guiava pelo cheiro das flores, pelo cheiro das folhas. Então, tudo isso era a natureza ainda humana primitiva. Eram as sensações puras ainda. A partir dessas sensações, ele começou a deslocar para sentimentos. Então, agradável, não tinha sentimento que não tinha dúvida. Quando era desagradável, o sentimento já vinha de rejeição. Então, eu comecei a ter sentimentos de atração e de rejeição, em relação às coisas que a minha sensação era ruim ou boa. E, a partir daí, eu comecei a questionar essas sensações, comecei a questionar os sentimentos. E com toda a bagagem que eu fui adquirindo, o que aconteceu?
eu fui ganhando a razão. E a razão foi desabrochando no homem, que hoje é de extrema importância você ter a razão funcionando para você. Então, nós nos encontramos no ciclo da humanidade. Mas, o que acontece nesse ciclo? Apenas reagimos sem saber agir. Nós estamos ainda no ciclo da humanidade, mas será que a gente já sabe agir? Ambicionamos sem discernir para quê. Agredimos, nos deprimimos por desconhecermos o valor da luta saudável. Ainda estamos no ciclo da humanidade, encontramos no ciclo da humanidade, mas ainda com reações animalescas, reagindo, ambicionando, eu quero chegar lá no topo e vai embolando pelo meio do caminho, agredindo, se chateando, deprimindo, sem entender que aquele estímulo que veio para você lutar é que vai fazer com que eu ande para frente, com que eu alcance a minha ambição. Do contrário, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, apesar da gente já estar no ciclo da humanidade, ainda estamos muito animalescos em alguns processos de atitude. Ainda em altos e baixos nesse processo. E agora? Vão surgir o quê? Vão surgir as integrações. As integrações vão levar a gente a interrogar. O homem precisa se perguntar o tempo todo: para que vivemos? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Eu estou lá ainda reagindo. Eu não quero pensar, discernir qual é o caminho que eu vou seguir, mas eu quero chegar lá. E também não consigo entender que as sensações, mesmo que sejam desagradáveis, são para mim aprendizado. E aí eu pergunto, para que eu estou vivendo? Por quê? Eu preciso lutar tanto para alcançar aquele caminho que eu quero. Como é que eu vou desenvolver essa capacidade de discernimento, de perseveração? Eu quero uma meta, não pode chegar mais rápido? Não pode trazer para mim? Mas eu estou fazendo oração para Deus me trazer nas minhas mãos. Tá bom, está fazendo oração, mas não vai chegar assim. Tem que buscar, tem que criar caminhos. E o homem ainda não chegou, por mais que a tecnologia já esteja aí, por mais que os raciocínios já possam ser diferentes, por mais que a cultura já tenha trazido compreensão, o homem não quer lutar. O homem não quer discernir o que realmente é vida. Ele quer existir, mas não quer viver. E pergunta para que viver? Para viver, para não ficar existindo sempre no mesmo patamar. Eu tenho que pensar na vida. Porque eu estou existindo no momento, mas eu não sou um robô. Eu preciso viver, eu preciso olhar a vida, eu preciso interrogar a mim e não a vida. Porque ela está aí, todo mundo tem uma vida. E nós nos integramos nessa vida comum, universal. Primeiro passo: a aceitação da realidade. Não tem jeito. Ou eu aceito quem eu sou, ou eu aceito o meu caminho, ou então não vou sair do mesmo lugar. O que acontece quando eu não aceito a realidade? Vou me queixar, vou me revoltar o tempo todo. Viver da melhor forma possível aquilo que está na minha mão. Que talento eu estou recebendo? Que proposta eu estou recebendo do mundo, da vida, do universo? Eu tenho que viver isso da melhor forma possível. Desfrutar dos recursos da natureza. A inteligência me proporciona eu olhar os recursos da natureza com outro olhar, com um olhar mais compreensivo, com um olhar mais expansivo. E aí eu posso desfrutar dos recursos da natureza sem fazer com que a natureza se exploda.
sem fragmentar os recursos da natureza, que é o que acontece. O homem não usa a inteligência. A inteligência foi feita para a gente juntar os nossos caminhos que temos aqui na nossa jornada e podermos levar atitudes mais importantes, mais sérias, com mais bom senso. Isso porque a nossa capacidade, o nosso potencial evolutivo já chegou a esse universo humano, né? Então, esse é o desafio imediato do homem, é desfrutar da natureza e usar a inteligência pelo que realmente a inteligência proporciona. É a razão por que nós temos que lutar. Os recursos, a inteligência proporciona recursos. A natureza proporciona recursos. Mas eu não quero usufruir desses recursos que as duas situações que estão comigo me proporcionam. E que desafio é esse? Por que perguntar? Por que perseverar? Como é que eu vou perseverar? Vai perseverar mantendo sua vontade, mantendo o seu caminho, mantendo o seu desejo naquela direção e, mais importante, dirigindo o seu barco. Usando a sua vontade e o seu pensamento, a sua emoção, fazendo esse triângulo que é a energia mental, que é o leme da sua vida. Essa é a razão por que lutar, para que eu possa realmente aprender, para que os recursos da natureza possam ser utilizados de uma forma saudável por nós. E não esquecendo, nós somos seres humanos, nós não somos animais. Já saímos da era do brucutu também há muito tempo. Então, hoje nós já temos sentimento, já temos sensações, já temos a razão. E mais do que isso, nós já temos uma inteligência desdobrada, uma inteligência expandida, porque os nossos conhecimentos já são vastos demais para eu dizer que eu não tenho inteligência para usar isso ou aquilo, para aprender isso, para aprender aquilo, para sair de tal situação ou não. Então, cada etapa vencida é uma história nova. Nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos escrevendo o nosso livro. O próprio esforço favorece essa capacidade de prosseguir. É o nosso esforço, é o seu esforço, é o dele, é o de lá, é o de cá, não importa onde a pessoa esteja, ela precisa do próprio esforço para ter essa capacidade de prosseguir. Conquistando as metas que foram programadas num caminho que você trilhou conscientemente para você, quando você vem para uma nova existência, tem uma meta programada. E aí eu vou conquistando, aproveitando os recursos que são dados para nós, os talentos que são dados para nós. E aí, quando eu vou conquistando, surgem novas metas, novas programações. Terminou uma jornada, terminou um ciclo, outro ciclo se inicia. Nesse processo, nós vamos alcançar melhores condições de plenitude. A integração com a consciência cósmica, porque nós vamos estar elevando nossa vibração e cada vez mais chegando próximo à elevação, à vibração cósmica. Não é só achar que está fazendo uma oração, que está fazendo uma prece, e eu já estou me iluminando porque eu faço prece todos os dias. Não. Se você não programar a cabecinha para ter esse esforço, para ter impingir a sua própria jornada, sem ficar querendo que o outro complete o seu caminho, você não vai alcançar essa integração cósmica. Então, o ser psicológico, ele experimenta uma vitória em que momento? Ele fica motivado a prosseguir na luta como? Justamente alcançando essa consciência cósmica. Desabrocha e predomina sobre esse conjunto fisiológico. Eu não sou só esse corpo. Esse corpo, essa estrutura física, é um caminho, é um processo, é um instrumento do meu trabalho psicológico, do trabalho para a vitória do ser psicológico. E aí eu fico motivada a prosseguir na luta, por quê?
Porque eu começo a perceber que o meu espírito, ele precisa ser mais valorizado do que eu estou valorizando. Muitas vezes eu não valorizo mais o espírito, nem o psíquico, eu valorizo mais o fisiológico. E aí eu boto coisas para me arrumar, enfeito, aí fica aquela bela viola, né, por dentro, tudo pão bolorento, né? A gente já sabe esse ditado, né? Então, nós vamos começar a estudar essas faces. As faces que o homem assume que fazem parte deste processo de alcançar a consciência cósmica. Porque ele está trabalhando o ser psicológico e está podendo ver, com o passo a passo, que ele, como ser psicológico, ele tem a condição de alcançar a plenitude. A nossa parte fisiológica acompanha essa evolução, mas na passagem. Apenas na transição aqui fisiológica. Depois, passamos novamente a lidar com o espírito e o ser psicológico acompanha. Ele vai conosco até a eternidade. O nosso ser fisiológico, ele precisa ser tratado apenas porque ele é esse castelo para o nosso ser psicológico. É a nossa morada, é a morada da alma. Eu preciso valorizar ele, sim. Mas eu tenho que entender que ele é de passagem. Eu tenho que dar mais suporte. Eu não posso esquecer do meu ser psicológico, nem do meu ser espiritual. Nós vimos os eus, como é que eles vão se integrando. E se eu não partir para essa jornada, realmente desse processo também, das várias faces que o homem vai assumindo de acordo com a evolução, eu não vou dar lugar ao meu ser espiritual, ao meu ser profundo, ao meu eu profundo, ao meu self, né? Vamos, então, começar com o homem aparência. O homem aparência é aquela pessoa que está mostrando uma coisa para a sociedade, porque ele precisa estar ali, naquele coletivo. Ele precisa ser aceito. E eu não posso julgar o homem simplesmente pela forma de ser dele naquele momento. Então, na falta ainda de uma consciência idealista do homem, ele vai predominando ainda o egoísmo, o impulso egoísta. E, com isso, ele vai apenas mostrando a aparência, trabalhando em favor do imediatismo. É isso que é a coraça do homem, é aquela carcassinha do homem ainda, porque ele ainda não desenvolveu essa questão do aprofundamento psicológico dele. Torna difícil a realização da liberdade. Por quê? Porque ele está preso ainda às coisas externas. Ele está procurando do lado de fora aquilo que ele alcança mais rápido, aquilo que traz as pessoas mais perto dele, para aplaudir, para sorrir, para agradar. Ainda falta um pouco de conhecimento interno. Então, nessa falta de consciência, ele vai sempre aquilo, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu preciso existir, eu preciso sobreviver, eu preciso desse coletivo, então eu preciso agradar, e aí eu vou a partir apenas do que eu vejo imediatamente. É aquilo que eu obtive e pronto, estou feliz. Se aquilo é passageiro, ele vai ter que lutar de novo, porque ele não dá conta, ele ainda não conseguiu entender o que é passageiro e o que é realmente permanente. Ele ainda não tem condição disso. Então, ele mantém esse estágio do homem aparência. Às vezes, tudo que o homem precisa é um seguro conhecimento interior das suas aspirações e metas. Tudo que o homem precisa está resumido nisso aqui. Conhecimento interior, para sair dessa questão do imediatismo, para sair dessa questão apenas do interesse, da ambição egoísta. Precisa também dos instrumentos de trabalho com os quais ele pretende se movimentar. Então, ele precisa saber quais são os instrumentos para alcançar a minha meta. É o outro?
eu preciso de pessoas, eu preciso de estudo, eu preciso que o conhecimento seja ampliado, eu preciso de coisas materiais, sim, preciso, mas muitas vezes eu preciso do verbo, eu preciso da minha voz, eu preciso de uma segurança, de aparentar uma segurança. Então, eu preciso encontrar exatamente o que está acontecendo dentro de mim. O que é que realmente me interessa? Se eu tenho uma... Eu preciso saber, essa meta precisa de quê? Para não entrar naqueles sonhos ideais, que são contos da carochinha, né? Que aquilo é ilusão. Aí eu tenho um sonho. Ah, tá bom, mas eu nunca vou poder alcançar isso, porque isso depende de um outro país, depende de uma pessoa não sei de onde. Claro, eu não vou alcançar nunca isso. Quer dizer, posso até alcançar, mas vai demorar tanto, né? Então, eu preciso entender que eu preciso me movimentar com o que eu já tenho agora, neste momento. E aos pouquinhos, ir criando metas muito mais estreitas, mais rápidas. E aí sim, o somatório dessas metas vai chegar àquela meta de longo alcance que eu achava que era utópica. Então, quando surgem as dificuldades, o que vai acontecer? Eu tenho lá, sabendo o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter, quais são os instrumentos que eu preciso trabalhar. Quando surgem as dificuldades, o que vai acontecer? As respostas aos seus esforços não estão correspondendo ao desejado. Eu preciso logo pensar nisso. As minhas respostas estão correspondendo? Será que realmente eu estou fazendo esforço suficiente? Eu preciso logo pensar quando surgem as dificuldades. Será que eu estou respondendo, que eu estou usando o instrumento adequado? E aí, se eu não pensar nisso, facilmente eu vou cair em cilada. Facilmente eu vou me entregar a uma depressão, porque eu vou tombar. Eu vou cair naquilo que é terrível para o homem, fracasso. Então, quando surgem as dificuldades e eu não estou dando uma resposta correspondente àquilo que eu quero alcançar, facilmente eu caio em cilada. Facilmente eu vou cair entregue, você ficar entregue às violências do mundo, ficar entregue às ciladas do mundo, às manobras do mundo. E aí eu vou entrar em depressão. Porque grande parte da depressão vem justamente de fracassos. Quer dizer, eu me sinto um fracasso. Não é que eu seja um fracasso, mas eu me sinto um fracasso, eu não tenho esse conhecimento interior. Aí eu tenho que voltar lá atrás. Eu tenho que iniciar meu processo de humanidade de novo. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho de potencialidade? O que é que eu tenho de instrumentos já na minha mão? Então, se eu tenho isso aqui, por que eu estou pensando numa meta que não é para usar isso? Eu preciso de uma meta para usar isso que eu já tenho. Eu já tenho isso. Então, eu vou primeiro alcançar uma meta para eu ser feliz, para eu contar uma vitória. E aí eu vou comemorar. Aí eu vou comemorar por quê? Porque eu tenho segurança. Eu ganhei segurança. Eu ganhei o bom senso de utilizar as minhas respostas de uma forma adequada ao meu mundo, ao meu universo. Que às vezes a pessoa não quer usar o seu universo, ela quer usar o universo do vizinho. E aí vai fracassar sempre, porque o do vizinho é do vizinho. E aí eu fico olhando com inveja. Meu Deus, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Eu queria tanto isso. Vai buscar, vai buscar. Em vez de ficar pensando com inveja do outro, vai buscar, vai correr atrás. Você também pode? Se ele alcançou, você também poderá alcançar. E aí, dessa forma, o que a gente vai alcançar? Liberdade. A liberdade vai ser, não é uma conquista vazia, porque ali a liberdade era uma conquista vazia. Liberdade de quê? Vai libertar de quê? Você não ganhou nada. Então, a liberdade, ela não pode ser uma conquista vazia. Você não pode ser incapaz de manter uma atitude criativa e otimista, senão a liberdade vai ser uma conquista vazia. Tá bom, eu ganhei liberdade,
Ah, eu tenho liberdade, mas eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho discernimento nenhum. E aí, mesmo eu sendo humana, eu já estou no ciclo humano, eu ainda não entrei no meu ciclo espiritual. Porque eu ainda não sou capaz de manter uma atitude otimista, criativa, usando pensamento, sentimento e vontade. Eu preciso energizar minha vontade para buscar crescimento, para buscar a expansão do meu domínio, o domínio da minha vida. Então, o homem livre, ele sonha, trabalha, persevera, semeando, ele confia no tempo próprio, na colheita própria. Esse é o homem que realmente pode dizer que eu sou livre. Ele sonha, trabalha, confia e persevera. Mas ele semeia. Ele dá, o ato da semeadura dele é um ato que tem a ver com a vida que ele está levando, com o universo que ele está vivendo. Para ele dar um passo fora da casa, para ele dar um passo para abrir uma janela, ele precisa primeiro estar nessa estrutura. Sonhar, sem ser utopia, confiar, trabalhar, perseverar e continuar semeando naquilo que é dele, naquilo que realmente faz parte do caminho dele. Como são retiradas as aparências? Como que eu vou me livrar dessa necessidade que eu tenho de ficar vendo só a coisa que é imediata ali do lado de fora? Pela escolha do si próprio. A escolha do si próprio. Olha a imagem de Joana. Eu vou escolher o outro. Eu não vou escolher o vizinho. Eu não vou escolher o terreno do vizinho, a proposta do vizinho, o conteúdo do vizinho, a ambição do vizinho, não. Eu tenho que escolher eu. Me escolher. O sentimento pessoal de respeito à própria individualidade. E aí eu saio das aparências. Porque eu não preciso ter uma aparência para o outro. Eu não preciso olhar só a parte exterior da vida. Porque isso eu só estou olhando a existência. Porque a vida não tem parte exterior. A vida é vida. Ela é um universo profundo. Ela é um universo que tem expansão. E eu tenho que buscar esse respeito à minha individualidade, limitando direitos e deveres. Eu sei que eu tenho direitos, tenho, mas o outro também tem direitos. Agora, eu não quero ter deveres. Para que eu quero ter deveres? Não, eu não vou me comprometer com nada. Não quero me comprometer com nada. Eu quero só ter direitos, eu não quero ter deveres. Mas a gente tem um dever importantíssimo, que é o dever consciencial. Aquele dever que nós assinamos embaixo, lá na proposta encarnatória. E aí, isso sim vai permitir que os valores e a liberdade alheia também possam existir. Eu dou valor ao outro. Não boto inveja no que ele está fazendo. Dou valor. Que bom. Eu gostaria de ter também essa força, então eu vou trabalhar para ter essa força, porque eu quero conquistar da mesma forma que ele conquistou. Não vai ser o mesmo caminho? Não. Mas eu vou ficar feliz que eu também conquistei alguma coisa. A liberdade alheia é importante de eu respeitar, que eu quero respeito à minha própria individualidade, mas eu não respeito a do outro. O outro é livre para pensar também. Agora, ele também tem que pensar que ele também tem que respeitar os direitos de cada um. Nós temos limites, nós temos limitações, nós temos um universo que tem uma flexibilidade alternada, porque eu não posso ter uma completa flexibilidade diante da vida, porque senão eu vou esbarrar no direito do outro. Por isso, cada um tem a sua coracinha de energia, de campo vital, para que a gente possa não entrar em choques com o que é do outro. Então, nós estamos aqui aos poucos, né? Aos poucos,
a gente vai começando a retirar as aparências e começando a ver quem eu sou. Essas aparências, elas são tiradas à medida em que eu me importe com mim mesmo, me importe comigo, de si próprio. O que você está fazendo para você próprio? Como é que você está olhando o seu si próprio? Nesse momento, essa retirada aos poucos da aparência, eu começo a deixar de buscar só o que é conveniente. Esse conveniente é bem social, né? Essa conveniência social nós aprendemos a seguir. Aprendemos. Olha, cuidado, não faça isso perto de fulano, não diga isso no lugar de ciclano, vai na casa de fulano, não peça nada, não aceite nada. A gente aprende esse conveniente social. E a gente vai por quê? Porque a gente quer agradar. Tão bonitinha, sua filha, tão comportada, e aquela comportada vai ficar na idade adulta comportada o resto da vida. Não quer dizer que a gente não tenha valores morais, mas a gente tem que relaxar, tem que brincar, tem que saber se divertir também nos lugares, e não só aquela coisa estoica, que eu não posso sorrir, que eu não posso olhar para o lado. Não, essas aparências precisam ser retiradas. Do agradável estatuído. Está lá. Todo mundo diz, o que é agradável para você? Tá bom, para mim é isso, tá. Então, agora você fica prestando atenção, porque você tem que atender ao que é agradável para o outro. Não, eu não tenho que atender o que é agradável para o outro. Ele que tem que buscar o que é agradável para ele. E se ele está aqui, vendo, por exemplo, um filme, o mesmo filme que eu estou vendo, tem que ser agradável para ele também. Ele não vai fazer só porque é agradável para mim. Ou então nós vamos conversar e eu assisto um e ele assiste outro, para que nós possamos atender aos convenientes para os dois. Então, a gente também vai retirando esse agradável estatuído. Do conforme desejado. Nossa, conforme desejado. Assina embaixo, conforme desejado, ciclano. Parece até aqueles memorandos, né? Embaixo, conforme desejado. E assina. O que é conforme desejado? Desejado para quem? Conforme o quê? Conforme o que foi estatuído? Conforme o que o social quer? E aí eu vivo sempre sem saber quem eu sou, sem me importar comigo, porque eu estou vivendo aquilo que o outro gosta, aquilo que me agrada no outro é o que ele vai mostrar para mim. Então, eu também nunca conheço o outro. Ele está vivendo conforme o desejado. Então, a legítima identidade aparece, o homem se torna realmente o que é, quando a gente vai tirando as aparências. A gente vai ver o movimento ainda das outras faces do homem, né, desse caminho, porque não é assim, eu de uma hora para outra, olha só, vou, né, a porta e vou sair dando todos os meus valores, fazendo tudo que me agrada. Não é assim. É claro que a gente tem que respeitar o coletivo que a gente vive, mas com o mínimo de humanidade, a gente tem que mostrar também que a gente é humano para nós mesmos, que a gente tem que respeitar a nossa individualidade. Pelo menos. Não ser mais aquele animal que vai querer impor a identidade no tapa, que aí ele não é humano. O homem precisa realmente encontrar essa identidade, mas buscando também todos os aspectos morais, todos os aspectos de relação, seguindo todas aquelas normas que, de uma certa forma, a gente tem que aprender com a educação, mas sem ser só o conforme desejado. E aí, nesse momento, eu vou ter uma oportunidade. A oportunidade que eu estou ganhando com isso é poder exteriorizar as minhas expressões de engrandecimento, que estavam clausuradas, soterradas
naquelas camadas do medo, da indiferença, da acomodação. E eu preciso trabalhar essas faces da aparência, para que eu possa mostrar quem eu sou, como é que eu sou feliz, o que é que me dá felicidade. E aí eu vou rir de verdade. Eu não vou rir na aparência, eu vou rir com o coração, eu vou rir com a expressão do ser psicológico que já está ali saindo dessa clausura, saindo desse soterramento que ele foi levado a ser aprisionado por anos e anos e anos daquele modelo social, daquele conforme desejado. E aí eu saio da indiferença, eu saio da acomodação, eu saio do medo. E aí eu posso sair da minha zona de conforto tranquilo, com calma, com bom senso. Não é sair da zona de conforto e sair dando soco para tudo quanto é lado, não querendo fazer nada para ninguém, não é isso. Se eu vivo em parceria, se eu vivo em coletividade, eu preciso estar ali em flexibilidade para estar junto do outro, sem precisar ser o outro, sem invejar o outro, sem perder as minhas qualidades e utilizando os melhores instrumentos que eu tenho na mão. A minha potencialidade, a minha inteligência, os meus conhecimentos, a minha criatividade. Eu tenho isso comigo. Eu preciso utilizar isso na hora que o outro está ali também utilizando, dá margem para que o outro também utilize aquilo que é dele. E aí vamos cruzar, né, as escovinhas de dente e vamos dizer, olha, eu tenho essa parte, você tem essa parte, que tal a gente criar, então, um movimento a mais, expandindo a minha parte e a sua parte? Olha quantas coisas boas iriam realmente acontecer se nós encontrássemos, e vamos encontrar, porque todo mundo vai encontrar essa oportunidade. Todo mundo terá essa oportunidade. Todo mundo. Mais cedo ou mais tarde. Se quer levar o tempo que quiser, não importa. Quem vai demorar é você. Mas que você pode se esforçar, perseverar e realmente trabalhar essa vontade para poder chegar nesse universo. E a liberdade real? Como é que acontece? Quando eu me aceito, quando eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. Olha só, eu me aceito e não preciso que você me aceite para eu encontrar a minha liberdade. Porque só de eu me aceitar, eu já tiro um grande peso da minha coraça. E se eu não ficar, será que ele vai aceitar? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele está olhando para mim, está fazendo julgamento? Eu só vou encontrar a liberdade real quando eu tiver essa flexibilidade. Aceitação é quando deixamos de lutar contra aquilo que não podemos mudar. Eu tenho que aceitar, se eu não posso mudar. Me diga as coisas que eu posso mudar e eu vou procurar mudar. Mas aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. E ainda agradecer pelo fato de, com certeza, aquilo está na minha vida para eu aprender alguma coisa. O que reprovamos nos aprisiona, o que aceitamos nos liberta. Se eu reprovo as coisas, eu fico escravo daquilo. Eu estou reprovando e eu fico tomando conta para que aquilo não exista mais na minha vida. Eu me escravizo. Aquilo me aprisiona. Agora, tá bom, não é uma coisa que eu vou fazer na minha vida, mas eu aceito que isso exista. Eu aceito a pessoa que gosta daquilo. Eu aceito que aquilo ali possa realmente estar acontecendo no mundo. Para que eu vou reprovar? Aceita. E pronto, e viva. Viva o momento, pare de lutar contra aquilo que eu não posso mudar. E aí eu passo a me aceitar. Eu sou do tamanho daquilo que sinto, daquilo que vejo, daquilo que faço. E não do tamanho que os outros me enxergam. Olha só que ditado que fala dessa liberdade real também. O que você sente? O que você faz? O que você está vendo no mundo? Inclusive no seu próprio
interior. Esse é meu tamanho. Agora, o que os outros estão enxergando de ver mais além do que você pode ver em você mesmo. Só nós podemos ir mais além dentro de nós mesmos. O outro não pode. Ele vai mostrar, ele vai apenas ver aquilo que você mostra. E você, pare de esconder aquilo que você é. Não tem necessidade de brigar, de ser ríspido, de ficar reprovando o mundo. Mas, se tiver que dar opinião, dê opinião sincera. Não fica fazendo, remoendo aquilo ali para fingir que está aceitando, para fingir que está se adaptando e depois por trás está falando mal. Por trás está dizendo, estou com dor de cabeça, porque eu tive que ficar achando palavras para falar com fulano, com Beltrano. É claro que a gente tem educação, tem moral, para não falar assim na lata, né, as coisas. É com um jeitinho. Olha, você quer a minha opinião? Eu penso assim, dessa maneira. Mas você não precisa aceitar isso. Mas se você esconde o que você sente, depois a pessoa fala, eu ia até dizer para você que fizesse assim, mas depois achei que não era para falar, pronto, a pessoa se dá mal, porque você já tinha na mão a resposta e você não ajudou aquela pessoa naquele caminho. Então, é um trabalho muito delicado, essa questão de você e o outro. Isso é muito delicado, é muito singelo de você poder realmente estar. É um desafio estar em coletivo. É um desafio. Então, por isso aqui é importante. Eu tenho que ver o que eu faço, o que eu sinto, o que eu vejo. Que aí eu vou dar a medida para o outro de quem realmente eu sou. E aí, se for uma pessoa que ninguém goste, você está arriscado a não ter amigos. Porque você achou mostrar o teu lado pior da vida. O teu lado agressivo, o teu lado rude. Quando você também tem um coração, você também pode mostrar amorosidade, você também pode mostrar doçura. Por que mostrar o outro lado revoltado, brusco? Por que voltar lá nos instintos se você já tem uma humanidade para mostrar? E mais, você já pode começar a trabalhar a parte espiritual da sua jornada. Então, a verdadeira liberdade está inserida na consciência. Aquela consciência profunda está lá no eu profundo, no eu espiritual, aqueles dois eus finais que a gente desenvolve e integra para chegar ao self. Então, a realidade, o homem é livre, sim. Ele nasceu para preservar esse estado de liberdade. Preservar. Não é lutar contra tudo que vem contra, mas preservar. Mas, para isso, ele precisa saber que existe dentro dele essa liberdade. Está inserida na sua consciência profunda. E ele vai, aos pouquinhos, sabendo dominar, sabendo enxergar, sabendo compreender a vida, sabendo compreender o outro, que também tem essa liberdade dentro dele. Precisa decidir, então, que essa preservação está revertendo um sistema inútil e desgastante. E aí, aquele sistema que mede, valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é. Então, essa liberdade, essa perseveração, ela vai reverter esse sistema. Porque eu não vou mais precisar ser valorizada pelo que eu tenho, mas eu vou mostrar que eu quero ser valorizada pelo que eu sou. E o que eu estou mostrando que eu sou? Nada. Estou mostrando que eu sou realmente aquele brucutu lá que ainda não cresceu, que ainda não evoluiu. Aí, realmente, eu vou receber da natureza, receber do universo, receber das pessoas o que eu estou pedindo, o que eu estou sintonizando. Este é o compromisso de todo aquele que é livre. Então, o homem, ele vê o que está diante dos olhos. Deus vê o que está no coração. Eu estou vendo o que está aqui, mas eu preciso entender que o que está no meu coração é isso que é o meu verdadeiro eu. É isso que é a minha essência
E é isso que Deus vê. Quando eu vou lá para exame da minha consciência, que eu passo para o plano espiritual, eu vou ver o que Deus viu. Eu vou ver o que está no meu coração. E aí sim eu vou ver qual foi a minha jornada. O que eu usei para manipular as pessoas? O que eu usei para dominar? O que eu usei para mostrar que eu tenho utilidade? Eu tenho que ser valorizada? E aí eu vou assumir um outro compromisso de uma outra existência, que é o que a gente está fazendo aqui. Compromisso de passar essa existência olhando mais para esse lado que Deus olha. Como é que está meu coração? Como é que está essa sintonia entre pensamento e sentimento? Como é que a minha vontade está valorizando a minha vida, levando o movimento, sendo aquele dínamo para perseverar e poder preservar o estado de liberdade profunda que eu tenho dentro de mim. E aí, nós estamos aqui novamente trazendo os livros da onde nós tiramos esse primeiro pilar. Tá? Vamos entender que o homem, ele está descobrindo quem é ele. Ele está descobrindo si próprio. Essa caminhada, esse primeiro passo da primeira face do homem é um processo que já dá trabalho para a gente investir. Nós precisamos realmente investir nesse si próprio para sairmos dessa aparência que realmente não somos nós. Nós valorizamos coisas que amanhã já não existirão mais no nosso caminho. Vamos olhar o ser espiritual. Vamos olhar aquilo que vai precisar ser preservado. Porque o que está aqui do lado de fora precisa ser preservado enquanto está sendo útil. Agora, quando não tem mais utilidade, não precisa, ele vai embora, ele vai ficar aí. Vamos passar adiante, vamos desapegar, em vez de ficar lá, ah, meu Deus, os meus bens, o dinheiro que eu deixei no banco, como é que meus filhos estão fazendo com os meus bens, aquilo que eu deixei para eles. Deixou para eles porque quis deixar para eles, né? Porque não precisava ter deixado, eles têm que trabalhar e alcançar aquilo que eles precisam, aquilo que eles têm de condições de alcançar. Então, vamos realmente ver que nós estamos precisando olhar um pouquinho mais para o si próprio, valorizar esse si próprio. Com todas essas faces que o homem vai alcançando, ele não perde o si próprio. Ele precisa disso. Ele precisa entender e valorizar a si mesmo. Autorrespeito, autoconfiança, autossegurança. E para isso é preciso aquela palavrinha célebre, autoconhecimento. Nós não fugimos nunca disso. Nós estamos mostrando aqui para vocês, primeiro falamos dos eus, né, dos estados, né, dos eus. Falamos agora de uma primeira face do homem, vamos continuar na próxima jornada com outras faces do homem, para mostrar como isso é gradativo. Ninguém alcança a plenitude de uma hora para outra. Nós precisamos trabalhar cada uma dessas camadas, porque não é só da teoria que a gente vai lidar com a nossa proposta evolutiva. Não, nós temos que entender e observar. Observar no nosso dia a dia. Observem, então, já temos o conteúdo dos eus, agora observem como é que está o seu homem aparência nessa jornada. Depois nós vamos dar as outras faces. Né? Então vamos ficar por aqui, fazendo a nossa oração, em que nós agradecemos ao plano espiritual, em especial essa nossa irmã Joana de Ângeles, que nos trouxe com tanto carinho todos esses estudos, essa compreensão, para que nós possamos nos dedicar mais, preservar mais
a natureza humana que existe dentro de nós. Tão bela, tão cheia de potencialidade, tão rica, que a ponto de sermos eleitos co-criadores. Obrigado ao nosso irmão, ao nosso mestre. Cristo esteja sempre conosco, aqui e agora e sempre. Graças a Deus.